Bem-vindos à aula 7 do curso de Linguística Computacional. Essa será a última aula do módulo de aprendizagem de máquina e veremos ferramentas estado-da-arte para a resolução de problemas de processamento de língua natural e linguística computacional, que são os modelos neurais pré-treinados. Antes, vamos revisar o que nós vimos na última aula sobre aprendizagem de máquina. Então, nós vimos que um algoritmo de aprendizagem de máquina ele passa por duas etapas. A primeira é a etapa de treinamento, onde, dado exemplos rotulados ou exemplos resolvidos de uma tarefa, esses modelos vão ser treinados para aprender como mapear uma entrada para saída. Então, por exemplo, uma máquina de tradução, durante o treinamento, ela vai receber um corpus paralelo, onde a entrada vai ser composta de textos a serem traduzidos, e os exemplos rotulados vão ser as traduções no idioma desejado. Então, durante o treinamento, esse conjunto paralelo é passado para a rede neural e ela vai aprender o conjunto de passos, ou seja, o algoritmo para mapear um texto num idioma na sua tradução no idioma desejado. Uma vez que um algoritmo é treinado, ele está pronto para ser utilizado para resolver novos exemplos daquele problema e ser colocado num cenário real ou num ambiente de produção. Essa é a etapa de predição. Então, por exemplo, uma vez que uma máquina de tradução está treinada, ela pode ser colocada num site como o Google Tradutor, onde, dado um novo texto do usuário, aquela máquina treinada vai fazer a sequência de passos que ela aprendeu para traduzir o texto dado pelo usuário. A gente viu que o modelo de aprendizagem de máquina estado-da-arte hoje em dia são as redes neurais, onde vocês podem ver a imagem aqui. Então, uma vez que uma rede neural está treinada, na sua etapa de predição, ela funciona numa única etapa que a gente chama de forward pass. Então, o forward pass é o passo que vai da esquerda para a direita da rede neural, ou seja, dado uma entrada, essa entrada vai passar pela rede neural, gerando a saída, que, se ela estiver bem treinada, vai ser a solução para o problema desejado. Já durante o treinamento, quando essa rede neural ela vai aprender uma determinada tarefa, ela tem também o forward pass, então, dado uma entrada, vai gerar uma saída, ou seja, a solução para o problema, mas ela também tem a função de erro. A função de erro visa quantificar a diferença entre a saída da máquina para a saída esperada. Certo? Então, no caso da máquina de tradução, seria contrastada a tradução que foi dada pela máquina com o exemplo de tradução que seria esperado. Certo? Então, assim se quantifica o erro. E aí tem o backward pass, que é a parte de otimização, que é quando esse erro vai ser propagado para trás na rede neural, ajustando tanto os pesos quanto as features de entrada da rede neural, visando uma melhor performance para resolver aquele problema. Algo que nós não falamos na última aula é como que se inicializa os parâmetros de uma rede neural. Bom, tradicionalmente esses parâmetros, tanto as features da entrada, por exemplo, os word embeddings, quanto os pesos das camadas, eles são inicializados aleatoriamente, utilizando alguma função aleatória, por exemplo, a função uniforme da biblioteca NumPy do Python. Contudo, qual que é o problema dessa abordagem de inicialização tradicional? É que para cada nova tarefa que a gente precise treinar uma rede neural, é necessário retreinar todos os parâmetros. E existem tarefas que elas são semelhantes, provavelmente elas compartilhem as mesmas features, certo? Vamos considerar, por exemplo, a tarefa de análise de sentimentos, que é uma tarefa muitos para um, onde, dado uma sequência de tokens, ou seja, um texto, eu quero classificar se aquele texto ele é positivo, neutro ou negativo. Essa tarefa ela é muito semelhante à tarefa, por exemplo, de detecção de discurso de ódio, certo? Então, provavelmente, elas têm algumas features que vão ser compartilhadas, mas no caso, se a gente inicializa uma rede neural aleatoriamente, para cada uma das tarefas eu vou ter que fazer todo o retreinamento dos parâmetros. O segundo problema é que as redes neurais, elas necessitam de uma grande quantidade de dados para, de fato, aprender a mapear uma entrada para a saída. O problema é que para muitas tarefas, e principalmente na parte de linguística computacional, para muitas línguas, há falta de dados rotulados suficiente para treinamento dessa arquitetura. Vamos supor que eu queira treinar uma máquina de tradução para traduzir do português para o latim. Provavelmente eu não vou ter dados rotulados suficientes, ou seja, eu não vou ter exemplos paralelos de texto em português com a sua tradução em latim o suficiente para treinar uma máquina dessas. E aí, quais que foram as soluções que foram dadas ao longo do tempo?
Bom, a primeira é o reaproveitamento de parâmetros de modelos previamente treinados. Então, basicamente, eu posso treinar uma rede neural num determinado problema, eu salvo aqueles parâmetros e eu posso reaproveitar aqueles parâmetros utilizando-os para inicializá-lo uma outra rede neural que vai ser treinada para uma outra tarefa. Assim, eu consigo reduzir o tempo de treinamento dessa nova rede neural. Além disso, provavelmente eu vou precisar de menos dados rotulados, já porque ela vai ter aprendido algumas features da tarefa anterior. Outra solução, e essa é a estado da arte hoje em dia, é o treinamento de redes neurais robustas, ou seja, redes neurais com muitos parâmetros em tarefas genéricas, que não precisam de dados rotulados, certo? Porque, como eu disse, há uma falta de dados rotulados suficientes, mas dados sem serem rotulados existem em grande quantidade, principalmente na web. A segunda solução é fazer o pré-treinamento de redes neurais robustas, ou seja, redes neurais com muitos parâmetros em tarefas genéricas que são definidas a partir de dados que não necessariamente precisam estar rotulados, certo? Então, como eu disse, vamos supor que eu queira treinar um algoritmo para a detecção de discurso de ódio em tweets em português. Pode ser que eu não tenha dado rotulado o suficiente, certo? Ou seja, textos em português que estejam rotulados se eles contêm ou não discurso de ódio. Mas textos em português eu tenho em grande quantidade, principalmente na web. Então, o que é feito nessa segunda solução é usar textos que não necessariamente estão rotulados, eu defino tarefas genéricas nesses textos e pré-treino uma rede neural. Uma vez que ela está pré-treinada, eu posso refiná-la, que é uma etapa que é chamada de fine tuning, num problema de classificação ou de geração que eu queira, utilizando uma quantidade reduzida de dados rotulados. E são essas duas soluções que a gente vai ver nessa aula.